Rompimento falso, né? O que é o rompimento falso? Muitas pessoas que entram no mercado financeiro começam a estudar um pouco sobre análise gráfica, começam a deparar com algumas falas, com alguns jargões do mercado, né? Então eu vou explicar aqui para vocês um pouco na prática, olhando o gráfico, o que é o conceito de rompimento falso no mercado. Então, primeiramente, para a gente conseguir compreender nessa frase de rompimento falso, a gente precisa primeiro também entender o conceito do que é suporte e resistência. Então vamos lá, vamos fazer aqui de um jeito bem simples. Então temos aqui o mercado, né, logo na abertura do dia, 5/5, né, dia atual, 5/5 de 2020, o mercado abriu no início do dia, subiu, né, fez um topo e depois voltou em direção à mínima. Então temos aqui um destaque mínima do dia. Quando ele fez o rompimento dessa mínima, ele tinha tudo para continuar o movimento descendente, né, continuar o movimento de queda. Então quando ocorreu esse rompimento, muitos traders, muitos investidores ou outros especuladores do mercado financeiro entraram vendendo, né, bolsa nesse momento, acreditando que poderia dar continuidade ao movimento forte de baixa. Então observe, né, estamos até tem um indicador aqui de agressão, onde a gente consegue ver a intenção do mercado entre compra e venda. Percebemos que nesse momento o mercado inverteu, né, o saldo do dia, chegou a ficar 31 mil contratos negativo. E aí primeira coisa que a gente, quando vê isso, a gente pensa o quê? Nossa, o mercado é descendente, mercado de baixa, vai ganhar força vendedora, vou ficar do lado da venda. E o que acontece a seguir é o que surpreende a maioria daqueles que estão do lado errado, né? Quando o mercado te pega de surpresa. Então vocês fazem a venda no mercado, então quem entrou vendido ali acaba sendo pego de surpresa, com um movimento como esse, acaba voltando uma barra positiva. Praticamente a gente teve até um padrão candlestick que a gente chama aqui, né? O padrão de engolfo de alta. Então a gente viu o movimento rompeu essa linha amarela e retornou para cima dela. E aí deu um gatilho de compra, voltou, né, não perdeu a mínima anterior, não voltou mais para aquele rompimento que tinha feito anteriormente, que a gente considera como rompimento falso, e aí montou um pivô de alta e aqui um gatilho forte de compra, dando aí um movimento de impulsão forte compradora. Praticamente, ó, 860 pontos de ganho numa operação como essa, né, para quem segurou até o final, claro. Então, bem simples de entender esse conceito. Então, o que a gente viu aqui? Primeiramente, o suporte era a mínima do dia, porque o mercado abriu, subiu, né? Deixou aquela mínima da abertura e depois vem em direção a ela. Quando ultrapassou aquela mínima do dia, é como se fosse o divisor de águas do candle diário, né? Ou seja, para cima do preço de abertura do candle diário é movimento de compra. Para baixo do preço de abertura do candle diário é movimento de baixa. Então, ou seja, fica naquela expectativa, ou o dia vai ser positivo ou o dia vai ser negativo. Nesse momento que o mercado perdeu o preço de abertura, a expectativa era que o dia fosse ser negativo. Então pegou muita gente de surpresa, rompeu falso aquele suporte e voltou para cima do mercado, trabalhando uma tendência de alta, ok? Claro que depois lá na frente, né, a gente viu que o mercado voltou novamente, virou, a gente viu aqui, ó, uma queda e novamente voltando para essa região de preço, o divisor de águas, né, que a gente viu ali atrás. Mas o que a gente tem aqui em conceito? Esse movimento é um movimento de rompimento falso. Agora vamos ver alguns outros exemplos aqui, né? A gente também tem vários outros exemplos que acontecem dia após dia, e isso aí pode acontecer com muita frequência, todos os dias é capaz de acontecer um movimento como esse, mas vamos ver aqui os mais clássicos, aqueles que dá para a gente ver com mais clareza, né? Observa, o mercado no dia ascendente, né? O mercado fazendo topos e fundos ascendentes, e de repente aqui fez um movimento de correção, né? Um pullback, e subiu. Ultrapassou aquele topo anterior, ou seja, rompeu a resistência anterior. Só que a seguir, ó, surpreendeu o mercado, acabou formando um engolfo de baixa, mais um padrãozinho candlestick, absorveu o movimento da compra e queda, né, ladeira para baixo, aí praticamente caindo mais de 500 pontos. Então, rompimento falso nada mais é a expectativa de um rompimento de uma resistência e não concretizando a confirmação, dando continuidade a favor daquele movimento, voltando contra. Ou rompimento do suporte e a expectativa de continuidade de queda e não concretizando isso, né, o mercado faz o movimento contrário, voltando o movimento para cima, dando compra, né? Então aqui nós temos um movimento que deu venda, rompimento falso de venda, e no suporte daria um movimento falso, voltando ao movimento para compra. Vamos ver se a gente tem outros exemplos aqui embaixo também, no início do dia, né? Observem, mercado abriu, subiu logo no início, deixou esse pequeno topinho aqui, voltou e rompeu essa mínima do dia, né? Então nesse momento todo mundo, o mercado vai virar vendedor, eu vou ficar vendido porque agora perdeu a mínima do dia. Logo no começo do dia, rompeu o falso, voltou com um forte movimento de compra e depois gatilho de compra o dia todo. Então rompimento falso
Vocês precisam entender porque muitas vezes vocês podem ser pegos de surpresa. E muitos traders costumam utilizar preço médio para tentar se proteger de contra esses movimentos. E aí o preço médio, na maioria das vezes, não é um preço médio, é um preço médio, né? Aquele cara que não aceita perda. Então ele não, por exemplo, ele não coloca um stop definido no preço médio dele. Ele simplesmente vai aumentando os lotes até que a corretora estopa ele. Então isso é errado. Se ele faz um controle de gestão, faz um preço médio, mesmo correndo o risco de ser um rompimento falso, beleza. Se ele aceitar o stop em algum momento, tá legal. Agora esperar quebrar a conta não é inteligente, beleza? Então rompimento falso, aula aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o feedback aqui embaixo.